professores! Estamos aqui mais uma vez para dialogarmos sobre a unidade curricular de letivas de práticas corporais. Sou a professora Tânia Moos, formadora do CEPAM, e hoje nós vamos conversar sobre possibilidades pedagógicas com base numa roda de capoeira. Professora Tânia, gostei muito dessa sua roda de capoeira. Mas uma pergunta, como a senhora fez para integrar os eixos estruturantes, as metodologias ativas e a postura interdisciplinar nessa sua proposta? Muito bem, professor Augusto. Antes de responder a sua pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta a você, professor. Eu preciso gingar para poder ministrar uma aula de capoeira na escola? Vamos pensar comigo. A ideia de trazer a roda da conversa é para que justamente possamos pensar que a manifestação da cultura corporal, luta, ela é muito pouco trabalhada dentro do contexto escolar, principalmente na questão do ensino médio, que sempre foi a valorização do esporte. Trazer a luta do sentido de entender como posso então tematizar essa aula se eu não tenho aptidão e não sei fazer a roda da capoeira e estar lá gingando, ensinando ao meu aluno. É possível, então, tematizar? O que é tematizar essa aula? Seria justamente você ler o que esse corpo produz e de que forma eu posso fazer isso. E nesse sentido que a gente vai clarificar um pouquinho, trazendo essa integração, que é a pergunta do professor, essa integração e alinhamento com os eixos estruturantes, trazendo esse alinhamento com a questão das metodologias ativas e a interdisciplinaridade. Como é que a gente pode fazer esse alinhamento? Então, antes da gente ajustar essas ideias, é muito importante, professor, que ao planejar uma aula tematizada, seja qual prática que você for trabalhar, seja na dança, seja no esporte, seja nos jogos, seja na cultura desse corpo que vai se manifestar, é importante e necessário trabalhar aquela prática corporal. Precisamos estar alinhados, sim, com as competências gerais que vamos trabalhar, vamos alinhar com as competências das áreas específicas que vão estar envolvidas para trabalhar, vamos trabalhar também a questão das competências socioemocionais e que habilidades nós vamos estar desenvolvendo para que leve essa leitura de uma aula de capoeira para esses nossos estudantes, tá bom? Então nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre a questão dos eixos estruturantes, como é que a gente pode iniciar uma aula fazendo essa integração. O primeiro passo, professor, é você ter escuta desse jovem. O que ele sabe a respeito sobre capoeira? Será que ele já tem alguma vivência? Será que ele já participou de alguma experiência corporal enquanto aluno, enquanto jovem, enquanto criança? Nesse sentido, a gente primeiro vê a possibilidade de ele trazer essa escuta e esse conhecimento que ele tem a respeito da capoeira. No segundo momento, como é que as metodologias podem entrar nesse sentido? O que é uma aula invertida, professor? Uma aula invertida, como propõem as metodologias ativas, é você levar o aluno a pesquisar. E a pesquisa, ela faz parte dos eixos estruturantes. Só trazendo de volta um pouquinho aqui, eixos estruturantes, relembrando ali que são quatro formas de você pensar esse alinhamento. Ele trabalha com a pesquisa, você pode trabalhar com os processos criativos e você pode trabalhar com a intervenção e mediação sociocultural e também a questão do empreendedorismo. Partindo desses 4 pontos que a base, inclusive, propõe que possamos trabalhar com a pesquisa ou com os processos, mas se propõe hoje nos itinerários formativos, trabalhar nas eletivas ou na formação geral básica, essa proposta de alinhar esses eixos. Então, já que o aluno conhece, tem um conhecimento prévio da capoeira, eu posso trazer uma pesquisa científica, eu posso instigar esse aluno a conhecer. Então, o primeiro passo é levar ele para ser o centro da sua ser responsável, na verdade, por o seu conhecimento da capoeira. Então, trabalhar o protagonismo, trabalhar essa autonomia e gerar essa responsabilidade, dividindo grupos, trazendo hipóteses. Quais seriam essas hipóteses? Quais os tipos de capoeira? Sabemos que tem uma regional, tem a da Angola. Quais os tipos de capoeira que podemos estar pesquisando para que esse aluno traga todo esse conhecimento? Como é que se dá a história afro-brasileira, africano, e esse contexto afro-brasileiro no contexto do Brasil, como é que surgiu a capoeira, e aí você vai instigando essa curiosidade e levando esse aluno a trazer
né, essas fontes. Só que compete ao professor realmente levar essa possibilidade de dados confiáveis. Então, pertence ao professor essa expertise, né, de estar levando o aluno a buscar essas fontes confiáveis para que ele possa respaldar nessa volta, né, às aulas. Ou seja, não vai fazer a tarefa sobre a capoeira, ele vai pesquisar sobre a capoeira e trazer para a discussão em sala de aula. E aí vamos tentar engajar esses alunos nessa discussão, seria um dos primeiros passos. E as metodologias ativas entrariam nesse contexto, né, como eu vou trabalhar, de que forma eu posso tirar uma aula expositiva que vai cansar o aluno, eu posso levar vídeo, eu posso trazer um palestrante, eu posso fazer uma rotação por estação. O que seria isso, professor? Metodologias propõem rotações, onde cada grupo vai fazer o seu debate, vai apresentar, e todos os alunos vão rodar para aprender aquele conhecimento. Por que o jogo? Por que é considerado jogo? Por que é considerado arte marcial? Por que é considerado dança? Por que é considerado esporte? E tem todo um amplo conhecimento para buscar a pesquisa na capoeira. Esse seria um dos primeiros processos. O segundo processo do eixo estruturante seria trabalhar a criatividade. Mas para que tenha um processo criativo, o que significa? A palavra-chave está justamente na identidade cultural, ele buscar o problema. O aluno consegue buscar um problema olhando para a capoeira a partir da sua pesquisa? Sim, se você for olhar na história, o que a gente vai perceber? Né? O que foi a capoeira? Qual era o significado da capoeira? E aí você vai perceber que há sim um processo de preconceito por detrás, você vai perceber que existe a diferença entre luta e briga, aí você vai perceber que a importância desse jovem entender esse contexto, né, da segregação racial, por que vem na história todo esse preconceito, e aí você vai trazer o quê? O jovem vai despertar nele a buscar soluções para essa situação, através das intervenções onde as manifestações artísticas podem estar presentes. E aí que vem a interdisciplinaridade, professor, porque eu também posso propor os alunos elaborarem um projeto, e a partir desse projeto, não existe um projeto disciplinar. Para ser um projeto, ele precisa ter a integração de outros saberes. E se você for olhar mais além da capoeira, quais seriam as disciplinas que poderiam estar envolvidas nesse contexto? Você pode estar trabalhando com arte, você trazendo todos os instrumentos, toda a música que envolve a capoeira. Você pode trabalhar a educação física, com certeza vamos estar presentes, porque parte o projeto desse componente, onde todos os movimentos que participam para poder gingar, para poder fazer aqueles movimentos específicos que tem toda uma técnica. E você também pode partir para a questão da história, né? Onde surgiu, qual é o tipo. Conforme a pesquisa que eles trouxeram, como é que era a capoeira angolana, como é que é a capoeira regional, fazer essas diferenças e trazer na história o contexto geográfico, também trazer a questão da filosofia que está presente dentro desse contexto e a sociologia, porque dentro dessas questões sociais, quantas histórias, quantos contextos, quantos saberes podemos estar trabalhando nessa proposta. E o mais importante, a partir desses projetos, professores, quais são essas habilidades, então, que cada saber desse vai estar construindo? E assim você vai ampliando a sua aula de capoeira num sentido tão rico que você vai perceber que seu jovem, mesmo sem chegar à vivência desse corpo, ele começa a interagir, ele começa a se integrar, ele começa até a gostar a partir de vídeos, a partir de pesquisa. E a língua portuguesa, a gente não pode esquecer, porque é aí que ele vai produzir nessas modalidades de formas de construir a capoeira. Eu posso partir para tirinhas, eu posso partir para uma leitura de imagem, eu posso partir na arte pela construção de painel, e vai trazendo todo aquele aprendizado da pesquisa para dentro do contexto da escola. E aí nós podemos avançar em outro eixo que se chama mediação e intervenção sociocultural. Se eu expandir esse projeto dentro da escola, se o meu aluno já está com esse conhecimento pré-formado do que é a capoeira, ele já fez o que é essa leitura, né, do que aquele corpo produz, compreendendo isso no conhecimento, na pesquisa, num processo de solucionar problemas dentro desse contexto que ele buscou. E aí ele pode expandir isso para a comunidade. Eu posso solucionar problemas lá na minha comunidade a partir desse projeto de capoeira? Eu posso, claro que eu posso.
Existe também conflitos na minha sociedade, existe preconceito, existe o que eu posso estar trazendo a capoeira como um contexto social, trabalhando essa questão filosófica das diferenças entre luta, briga, trazendo essas crianças que estão na rua, trazendo as crianças que sofrem também situações de preconceito e de entendimento, podendo transformar num projeto comunitário. É possível? Sim. Então, professor, ainda tem um último eixo que é muito importante, que se chama empreendedorismo. O empreendedorismo, de repente, o professor passou aquela prática corporal de uma forma tão conhecedora, de uma forma tão intensa, que o aluno se apaixona e, de repente, possa se tornar uma inspiração de vida pessoal dele, porque ele se apaixonou pela capoeira, ele se engajou, os alunos, e eles resolveram fazer um projeto empreendedor. E o empreendedorismo, precisa ficar claro, dentro da proposta do novo ensino médio, ele tem as vertentes que se domina de que ele pode ganhar o seu espaço e trabalhar, né, ter a sua profissão, de repente não ser o capoeirista, mas estar engajado naquele projeto, ajudando aquelas crianças de uma forma empresarial ou voluntário, mas ele também pode, o empreendedorismo perpassa pela idealização de colocar aquele projeto em prática, de conseguir realizar esse projeto. Então, que possamos pensar com todo carinho, né, nesse avanço que é a riqueza que a proposta do novo ensino médio nos traz, trazendo essas possibilidades pedagógicas de ampliar, e que a capoeira foi só um norte aqui para a gente encaminhar, né, norteando essa expertise que é tão fundamental para os nossos jovens experienciar as práticas corporais na escola, seja na dança, seja na ginástica, o que o meu aluno não conhece, como as práticas de aventuras, professor, que também a base propõe para seu aluno conhecer. Podemos criar roteiros fantásticos de gincanas, de rotações e circuitos do que o aluno conhece, do que ele não conhece, trazendo todo esse engajamento para que ele possa vivenciar essas práticas. Lembrando que, ainda mais, não esquecer nunca das dimensões que envolve todo esse corpo, né, as suas emoções, trabalhando o respeito, a empatia, trazendo toda uma possibilidade de benefício corporal para a sua qualidade de vida. E o professor entendendo que, poxa, então eu não tenho aptidão na dança, então eu também posso tematizar uma aula de dança? Sim, professor. Tá? Então fica aqui a dica para que a gente possa ampliar nessa perspectiva, trazendo esse olhar de uma perspectiva interdisciplinar, porque fica o convite para que todos possam desenvolver as práticas corporais por inteiro.